Você já parou algum momento do seu dia para ter um certo contato com a liturgia das horas, essa oração tão meditativa, tão reflexiva, que nos envolve, nos eleva também à presença de Deus? É sobre esse assunto que você acompanha agora essa entrevista. Com certeza, em algum momento da sua vida como cristão, você ouviu falar da expressão liturgia das horas. Mas nós aqui no programa Em Tuas Mãos queremos saber mais sobre essa prática católica. Por isso viemos até a paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, aqui no bairro Santa Fé, conversar com o padre Adão Cruz, que vai nos dar bons conselhos de como bem executar a liturgia das horas, também conhecido como ofício divino, não é isso, padre? Bom dia, muito obrigado por receber nosso programa. Queria logo de cara pedir que o senhor apresentasse para a gente o que é a liturgia das horas, o ofício divino. Bom dia, Lívio. Lembrar que a liturgia das horas nada mais é do que a oração oficial da igreja. Antes, quem fazia isso de uma maneira assídua eram os monges. E os monges tinham um local para isso, rezavam em coro, em conjunto, numa igreja adaptada para isso. Mas com o passar do tempo, os padres também foram sentindo a necessidade de tomar parte da liturgia das horas. E então a igreja, sabiamente, transferiu esse nome de liturgia das horas e hoje conhecido como também breviário, porque a igreja abreviou as orações para que os padres também, os seculares, sobretudo, pudessem rezar nas suas missões, rezar nas suas viagens. Por isso passou de liturgia das horas o nome, que ainda é conservado, mas continuamente nós utilizamos como o breviário, repito, para esclarecer a abreviação das orações que são feitas durante o dia. Na minha experiência pessoal, pelo menos na minha experiência pessoal, quando a gente fala de liturgia das horas, me vem sempre à cabeça a questão das laudes, mas a liturgia das horas é mais ampla do que as laudes, não é isso, padre? O senhor pode explicar para a gente um pouco do passo a passo de como se rezar bem a liturgia das horas? Vejamos, para a gente entender sobre a liturgia das horas, as horas na liturgia, nós precisamos entender o que a igreja chama de horas canônicas. Existem de 5 a 7 horas canônicas. Quais? A igreja define da seguinte forma: nós temos a oração antes do amanhecer, que no caso nós chamamos que tem um aspecto da vigília, mas a igreja viu que pela situação de complicação da correria do mundo, a igreja então não obriga, ou a igreja então ela recomenda, mas vê que não é uma exigência. Algumas pessoas fazem. Então essa é a primeira hora canônica, antes do amanhecer, a primeira hora canônica. Segunda hora canônica, que nós chamamos de ofício das leituras, já é um pertinho pouco do raiar do dia, segunda hora canônica. A terceira hora canônica, que nós chamamos de laudes, que é o nome antigo, que nós lembramos, laudes significa louvor, ou nos lembra matutino, ou seja, a oração da manhã. O que nos lembra na oração das laudes? Louvor. Nós temos o Salmo, nós temos uma leitura do Antigo Testamento e uma leitura do Novo Testamento. E as laudes, que é nada mais nos lembrar da criação, a noite que vai embora e então o dia que chega, a criação e a ressurreição. Também queria perguntar para o senhor, como é que o senhor avalia, durante a sua caminhada como sacerdote, da importância dos cristãos leigos rezarem a liturgia das horas? Então, a nota teológica sobre a liturgia das horas é a santificação do tempo, a santificação das horas. Por isso que a igreja transformou em breviário, ou seja, oração breve, orações breves para santificar o nosso dia. Por isso, então, da importância que nós, como fiéis católicos, temos de consagrar, de agradecer e de fazer as nossas orações, santificando todo o horário que aparece no decorrer do dia. Falei de 2 horários, o amanhecer, depois o antes do raiar, do sol, as laudes, mas nós temos também outros horários que precisam ser santificados. As vésperas, né? Nós temos as completas também, as vésperas, aquela oração já no finalzinho da tarde, de agradecimento. As completas, a hora
a oração de santificação e de agradecimento durante o dia. A noite que vai chegando, você se despede da noite e depois você, então, agradece. Faz daquele momento das completas, por isso que é completa, né? Porque você está completando o dia na presença do Senhor. Mas outra coisa, Lívio, antes dessas orações, nós temos as orações intermediárias. Quais? Que se desdobram em outros horários canônicos. 9 da manhã, meio-dia, e nós temos às 15 horas, que a igreja canonicamente chama de 9 horas Tessia, a meio-dia Sexas, e depois nós temos a outra oração Noa, ou a oração das 15 horas. Então, nada mais é a santificação de todo o dia. Isso é o objetivo da liturgia das horas. Padre, nós vivemos num mundo moderno que quase sempre é sinônimo de correria. Queria saber do senhor, é difícil rezar a liturgia das horas? Qual o seu bom conselho para que nós possamos adequar a nossa correria com a nossa necessidade de oração para justamente cumprirmos o que a igreja espera de nós? Que sejamos orantes sempre, não é isso? Com a reforma da liturgia do Concílio Vaticano II, a igreja abriu espaço para todos os fiéis, não só os clérigos, mas todos os fiéis, então, essa possibilidade dessa oração. É claro, é um aspecto do mundo contemporâneo, a correria. E se a gente não se organiza, a liturgia das horas é organização, além de ser necessidade, porque nós temos necessidade de louvar a Deus nas horas e santificar as horas, mas é também um motivo de organização. Se a gente não se organiza, a gente, então, não tem tempo para a gente rezar. E está aqui o grande desafio do mundo contemporâneo, a falta de organização, sobretudo no que diz respeito ao aspecto espiritual. Padre, para o senhor, pessoalmente, o que a liturgia das horas representa? Como é que ela contribui para a sua experiência pessoal como sacerdote? A liturgia das horas recorda a minha ordenação sacerdotal, como acredito que todos os padres. No dia da nossa ordenação, o bispo, então, nos dá a liturgia das horas e nos pede respeito, nos pede comprometimento em rezar a liturgia das horas todos os dias. Então, para mim, a liturgia das horas, como sacerdote, além de santificar os horários do dia que eu vou exercer o meu ministério sacerdotal, tem me alimentado muito, porque nesse mundo do corre-corre é uma forma que nós temos de, durante essas horas que lhes falei, as horas canônicas, da gente perceber que Deus está presente em todas as horas, que Deus não está distante. E aqui está, na liturgia das horas, a palavra de Deus. Nós rezamos com a palavra e rezamos na palavra. Não deixa de ser uma lécio divina, ou seja, a leitura orante da palavra, porque aqui nós temos os salmos, nós temos as recitações das leituras. Para mim, a liturgia das horas tem sido um alimento muito essencial. Padre Adão, muito obrigado pelas suas informações. Eu acredito que, resumindo um pouco essa nossa entrevista, a gente pode falar da necessidade e da importância de rezar, mas também de nos organizarmos para cumprir essa nossa missão como cristãos. Padre Adão, muito obrigado pelas suas informações, pelos seus conselhos. Volte sempre, o programa lhe abraça, tá bom? Eu que agradeço, Deus abençoe. O programa em tuas mãos continua.